Bom, então vamos começar aqui com as propriedades coligativas, né? Estou demorando para fazer essa aula, né? Apesar de não ser tão complicada quanto os outros conceitos que a gente já viu, né? O potencial químico acho que é mais difícil de entender e acho que esse talvez seja o mais importante que vai ser abordado em toda a teoria que a gente está tratando até então, né? Então vamos lá para as propriedades coligativas, né? Ver se vai funcionar aqui. Isso. Então, o que seriam as propriedades coligativas? Né? Então, essas propriedades elas estão relacionadas com a diminuição da pressão de vapor, certo? E a gente vai analisar principalmente aqui, né, o aumento do ponto de ebulição, né, ou o aumento, a, o aumento ebulioscópico, né? A diminuição do ponto de fusão ou a diminuição crioscópica, tá certo? E também o aumento da pressão osmótica. Então, essas são as três propriedades coligativas que a gente vai analisar, tá certo? Principalmente essas três. E aqui tudo isso está um pouco relacionado aqui com a diminuição da pressão de vapor, principalmente com o aumento do ponto de ebulição, certo? Bom, então, aqui no caso, só uma definição, né? Em soluções diluídas, essas propriedades dependem exclusivamente do número de partículas dos solutos presentes e não da natureza das partículas. E isso vai definir as propriedades coligativas, tá certo? Então, assim, essas propriedades coligativas elas vão depender exclusivamente do número de partículas, né? E não da natureza dessas partículas. E por isso que eu vou é, discutir um pouco, eu não coloquei aqui sobre a solubilidade, né, que é discutido no livro, no Atkins, só que eu não coloquei aqui porque não tem muita aplicação, porque a solubilidade tem um pouco mais a ver com a natureza das partículas, tá certo? Então, a solubilidade pode ser tratado aqui, né, nesse tratamento termodinâmico das propriedades coligativas, só que não vai ser muito aplicado porque a solubilidade também depende da natureza das partículas, tá certo? Da carga do íon e assim por diante, né? Da polaridade da molécula e outros fatores, ok? Então eu acabei excluindo, mas tem lá no livro se vocês quiserem dar uma olhada. Ok? Então, assim, devido a ser exclusivamente ao número das partículas, né, as propriedades coligativas dependem do conjunto e não do indivíduo. O indivíduo ali, no caso, se a gente tratar o soluto, tá certo? Então, é todo o conjunto entre solvente e soluto aqui que está sendo, essas propriedades são alteradas, né, que são as propriedades coligativas. São aquelas propriedades que eu já falei, principalmente aquelas três que eu falei no início, tá certo? A admissão que o soluto não é volátil, né? Então, a gente tem que ter em conta aqui que o soluto, a gente não vai considerar soluto volátil, ele vai ficar principalmente dentro da solução. Tem soluto que é volátil, né? Mas a gente vai considerar, para tentar facilitar os nossos cálculos aqui, que o soluto não é volátil, né? Então, os principais sais dissolvidos na água, né? Eles não são voláteis, tá certo? A gente vai considerar isso. Outra consideração aqui, né, é que o soluto não se dissolve no solvente no estado sólido, né? A gente pode observar várias propriedades, né, de solução supersaturada, talvez ele consiga de alguma maneira interagir com o soluto, o solvente, né, no estado sólido, mas a gente vai considerar que o soluto não vai se dissolver no solvente se o solvente passar para o estado sólido, certo? Então temos que tornar essas considerações. Todas essas considerações, não sei se você já percebeu em fisicoquímica, as considerações teóricas elas vão funcionar se alguns critérios forem atendidos, certo? Então, por exemplo, na CNTP, então aquilo só acontece se estiver nas condições, né, normais de temperatura e pressão, tá certo?
E assim, na maioria das análises físico-químicas tem várias condições. E por isso que às vezes é um pouco complexo, porque a gente não pode aplicar diretamente uma questão à outra, né? A gente pode acreditar nos livros, né? Principalmente o Atticus, que tem alguma tradição, e na maioria dos livros de físico-química tem uma tradição, mas assume, né? Por exemplo, lá nas leis da termodinâmica que a gente vai utilizar um conceito hoje, a gente assume que aquilo seja real naquelas condições e a gente pode aplicar se as condições forem preservadas, certo? E quem garante isso são os físico-químicos, né? Que sempre estão atentos para que não ocorra um erro, né, nessas transposições, né, de algumas fórmulas que a gente acredita como verdade, considerando algumas condições, a gente transporta para outras condições ou para outras teorias, né, considerando essas condições, certo? E essas duas condições aqui são importantes aqui para a gente considerar essas afirmações como verdadeiras, ok? Bom, aí aqui é a parte mais legal, né? Inclusive eu tenho uma atividade para vocês, né, que vai considerar esse gráfico aqui, que é bem interessante, né? Então, aspectos comuns das propriedades coligativas. Então, o que a gente vai considerar? Né? Que o potencial químico, né, numa solução, né, vai ser o potencial químico, né, do solvente puro e mais a variação, que a gente já analisou lá, os potenciais químicos, né, a variação aqui conforme a fração molar, ou seja, a quantidade de solvente que a gente tem dentro da solução. Então aqui o puro é 100%, o potencial químico do solvente puro, 100% só solvente, tá certo? Se a gente adiciona um soluto, a gente diminui a fração molar. Então, uma parcela é solvente, outra parcela é soluto. Então, esse valor aqui, né, vai ficar menor do que 1 e maior do que 0, tá certo? Porque a gente ainda tem um solvente lá dentro, então significa que a gente tem uma certa parcela aqui de solvente, então a fração, né, é acima de 0 e menor do que 1, certo? Então, considerando isso que é bastante importante aqui, né? Considerando isso, né, é, para uma fração molar do solvente, né, a fração molar aqui vai ser menor do que 1. Consequentemente, se eu tenho um logaritmo neperiano aqui de um valor menor do que 1, né, maior do que 0 e menor do que 1, esse logaritmo neperiano aqui vai ser negativo. Vai ser menor do que 0, vai ser negativo. Então, se aqui tem uma fração 0, alguma coisa, esse valor aqui vai dar negativo. Então, todo esse valor, como R é positivo, a temperatura é positiva, né? Aqui no caso, esse valor vai ser negativo. Então, consequentemente, em uma solução, o potencial químico do solvente, se eu acrescentar um soluto, o potencial químico vai ser esse menos um certo valor. Se eu estou retirando um certo valor, o potencial químico aqui do solvente numa solução sempre vai diminuir, tá certo? E é isso que é o interessante aqui. A gente tem o gráfico da variação do potencial químico aqui, que está relacionado diretamente com a energia livre de Gibbs, né? Então aqui no caso, né, eu tenho essa variação aqui, que vai me determinar aqui, ó, a variação do potencial químico com a temperatura, certo? No estado sólido aqui, né, eu tenho aqui um potencial químico alto e ele vai diminuindo conforme vai aumentando a temperatura. Chega nesse ponto aqui, o potencial químico aqui para o estado líquido, ele vai ser menor, ó, nessa reta aqui, né? O potencial químico vai ser menor do que o estado sólido. Então, o potencial químico do estado líquido vai ser mais favorável, né, do que o potencial químico do estado sólido. Então, nesse ponto aqui, né, onde se igualam, o potencial químico, né, dessa substância no estado líquido vai ser mais favorável, está menor, né, está mais negativo, a inclinação
né, tá mais negativa, tá certo? Então significa que a tendência dessa substância vai estar mais no estado líquido, né? Vai ter a tendência de ficar mais no estado líquido do que no estado sólido, certo? E aqui nesse caso, tem que analisar o azul, né? O azul ou o vermelho, tanto faz. Depois eu vou mostrar qual que é a diferença nisso aqui. Bom, conforme a gente vai avançando, né, e aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Chega um certo ponto aqui, ó, que o potencial químico, né, no estado gasoso é menor do que o potencial químico, ó, quando chegar a partir desse ponto. O vermelho aqui, ó, ele é maior do que o potencial químico no estado de vapor. Isso significa que se o potencial químico aqui é menor, significa que é mais favorável a substância estar no estado gasoso do que no líquido, certo? Então esse é um gráfico que é analisado ah, no diagrama de fases, né? A gente acabou pulando de substância pura, né? E a gente vai rever quando for as misturas, aí talvez eu faça uma revisão, mas é basicamente isso, né? Analisando a espontaneidade de uma substância estar num estado a outro, certo? Agora, qual que é o pulo do gato aqui, né? O que vai acontecer aqui se eu tiver aqui, ó, eu tenho aqui o potencial químico de uma substância pura, um líquido puro, tem essa linha azul, certo? Como nós vimos, se a gente prepara uma solução, adiciona um soluto, o potencial químico aqui tende a diminuir. Então o gráfico aqui, essa reta, vai diminuir por igual aqui, certo? Vai formar essa reta inferior aqui. E aí o que isso significa, né? Ó, se eu tenho esses pontos de intersecção entre essas retas, tá certo? Eu tenho esse azul que é o líquido puro e tenho esse vermelho aqui que é o líquido ou solvente com o soluto, formando uma solução, certo? O que vai acontecer? Nós temos aqui o ponto se deslocando, né, do líquido puro, se deslocando para um outro ponto de intersecção, certo? Então significa que agora vai ter um novo ponto de fusão aqui, né? Então a partir desse momento, né, ó, aqui no líquido puro, quando o líquido começa a ter um potencial químico menor aqui, é a partir desse ponto. Já na solução, ele é deslocado para cá. Então há um deslocamento ou um abaixamento do ponto crioscópico, ou seja, o ponto de fusão aqui ele é diminuído, certo? E assim que a gente explica termodinamicamente esse abaixamento do ponto de fusão, né? Como eu já disse, se a gente pega gelo e joga sal, né? O que vai acontecer, né? O ponto de fusão diminui, certo? Ou se a gente pega a água, né, coloca sal e coloca na geladeira, né? E aí coloca um copo de água pura, né? Ou dificilmente a gente vai conseguir puro 100%, vai ser 99,99%, certo? E aí se a gente coloca água com sal e água pura na geladeira, né, a água com sal vai demorar muito mais tempo para congelar, certo? Porque para atingir uma temperatura da solução, né, a temperatura de fusão, né, o ponto de congelamento, né, esse ponto de congelamento vai ser abaixado, certo? Então aqui no caso é o abaixamento crioscópico, né? Ou seja, diminuição do ponto de fusão. A mesma coisa, ó, o abaixamento dessa reta aqui vai ser deslocado no outro sentido, a elevação ebulioscópica, ou seja, o ponto de fusão ele vai aumentar, certo? E é assim que a gente explica pelo potencial químico, né, como que é o abaixamento do ponto de fusão e o aumento do ponto de ebulição aqui, é, quando a gente tem um solvente puro e acrescenta um soluto, certo? Essa é a explicação
a termodinâmica, né, para esses aspectos. Bom, aqui nós temos alguns aspectos entrópicos mais qualitativos, né, que é explicado no livro, que é interessante a gente notar. Aqui seria o aspecto teórico e aqui um pouco mais qualitativo, já com o conceito de entropia. Então, considerando os aspectos entrópicos, ou seja, da desorganização, certo? Então, aqui se a gente considerar, né, uma solução, um solvente, um, um, um solvente puro, né? Então, estrelinha aqui significa aqui, né, a pressão aqui em cima, né, é a pressão de vapor para um sistema fechado aqui, né, a pressão que esse líquido exerce aqui quando entra em equilíbrio, né, está fechado, forma um certo vapor, e esse vapor exerce uma pressão aqui, chamada pressão de vapor. Se o solvente estiver puro, ou o líquido estiver puro, né, eu tenho uma certa pressão de vapor. Se eu tiver aqui a colocar um soluto dentro desse solvente, formando uma solução, vai haver um abaixamento da pressão de vapor aqui. Aqui não é teórico, não tem equação, é só uma explicação qualitativa, né, dos aspectos entrópicos, tá certo? O que vai acontecer quando eu coloco um soluto aqui? Né? Eu vou aumentar a desordem, né, dentro desse sistema condensado aqui, certo? Que seria aqui a fase líquida. Okay? O que vai acontecer? Num sistema fechado, a pressão de vapor aqui ela aumenta, né, ou forma a pressão de vapor para entrar em equilíbrio, para que a entropia do sistema entre em equilíbrio, certo? Ou seja, tem que aumentar a desordem, né, do sistema, né? Então tem a desordem, mas tem o limite da desordem, né? Chega com tudo, né? É assim, tem o limite da desordem, tá certo? E quando chega nesse limite, o sistema entra em equilíbrio, certo? Quando a gente tem uma solução, ou seja, o solvente eu acrescento o soluto, eu aumento a desordem aqui, né, desse sistema condensado. Isso significa que o sistema, como ele tem que entrar em equilíbrio, uma desordem total aqui, o vapor ele não precisa de tanta desorganização assim, né? Ou seja, muitas moléculas aqui na fase de vapor para que o sistema entre em equilíbrio, porque o sistema condensado já tem uma certa desordem, ok? Então, isso significa que vai haver uma diminuição da pressão de vapor, né? E com a diminuição da pressão de vapor, há um aumento do ponto de ebulição, ok? Então, por exemplo, se a pressão de vapor é menor, significa que eu preciso de mais energia para passar a, a, as moléculas do solvente do estado líquido para o estado gasoso. Okay? A mesma coisa com o ponto de fusão, tá certo? Como eu tenho uma certa desordem aqui e o estado sólido é um estado um pouco mais ordenado do que o estado líquido, né? Vai ficar muito mais difícil de organizar as partículas no estado sólido, tá certo? Então eu vou precisar de retirar mais energia para que essas moléculas fiquem mais paradas, né? Para que elas entrem, né, num sistema de equilíbrio no estado sólido. Ou seja, se tem uma desordem maior, para eu organizar, eu preciso de muito mais energia para organizar aquele sistema. E por isso que há uma diminuição do ponto de fusão, certo? Então, essa é uma explicação aqui mais qualitativa desse aumento do ponto de ebulição e a diminuição do ponto de fusão. Né? O encontro da temperatura entre os potenciais químicos na fase pura, né, e na solução será o novo ponto de fusão e de ebulição. Então, aqui é aquilo que eu expliquei. Né? Essa aqui já é mais a explicação termodinâmica. Né? Então, esses encontros aqui, né, do equilíbrio entre o potencial químico entre as fases aqui, vai ser a nova temperatura aqui de fusão e de ebulição. Ok? Vamos continuar. Bom,
a gente pode calcular essa variação de temperatura, tanto do ponto de ebulição quanto de fusão, tá certo? A gente vai concentrar aqui no aumento do ponto de fusão, de ebulição, e vai ser o mesmo raciocínio para a gente trabalhar o ponto de fusão, tá certo? Então, vamos tomar mais um pouquinho mais de tempo para trabalhar essa parte aqui, que tem uma parte um pouco mais complexa, mas é que vocês não vão utilizar na prática, mas é mais para a gente entender, né, como que acontece essa equação que eu vou chegar aqui, aí tem uma explicação para chegar nessa equação, né? Nenhuma equação surge do nada, né? Assim como as leis de Proust e Lavoisier, né? Então aqui nesse caso nós temos, né, em um equilíbrio, tá certo? Entre líquido e vapor. Então o ponto de ebulição está relacionado o líquido e o gás, né, ou o vapor do solvente, certo? Então eu sei que aqui no equilíbrio o potencial químico da substância no estado gasoso vai ser igual ao potencial químico aqui da solução. Eu tenho a substância A e o soluto, como eu já disse, é chamado de B, né, no livro do Atkins, ok? Então aqui no caso eu tenho um equilíbrio entre os potenciais, e aqui no estado de vapor, como eu já disse no início, não tenho soluto, vou considerar que o soluto não é volátil. Então eu tenho moléculas do solvente puro aqui, no estado de vapor, certo? Ou no estado gasoso. E aqui no caso, o potencial químico aqui do líquido, né, do solvente, vai ser o potencial químico do líquido puro mais essa variação que a gente analisou anteriormente. Então, toda aquela dedução que a gente fez nas aulas anteriores vai servir aqui, tanto aqui, como em equilíbrio químico, como em eletroquímica, certo? Então, aqui nesse caso, a presença da fração molar, né, do soluto provoca um aumento do ponto de ebulição de T, né, ou seja, da temperatura do solvente no estado puro, tá certo? O solvente puro para um aumento da temperatura que seria a temperatura de ebulição no estado puro mais uma variação de temperatura, mais um ΔT, certo? Então, por exemplo, 273 mais 5 ou mais 3, certo? Seria a variação, né? Aí seria, por exemplo, a temperatura final seria 276, então seria 273 mais a variação de temperatura, que seria mais 3, ok? Bom, qual vai ser essa relação aqui da variação da temperatura? Eu vou ter uma constante vezes a fração molar do soluto, ok? Então vai ser diretamente proporcional à quantidade de soluto na solução, ok? E aí eu vou ter uma constante. Com o que vai estar relacionada essa constante? Com o R, né, a temperatura ao quadrado, dividido pela variação de entalpia de vapor, certo? Entalpia de vaporização, ok? Então, essa seria a equação, né? Então, aqui o ΔT é uma constante vezes a fração molar, e essa constante aqui advém dessa relação aqui, RT ao quadrado, né? A temperatura aqui do solvente no estado puro, né? Temperatura de ebulição do solvente puro, né, ao quadrado, dividido pela entalpia de vaporização, ok? Agora, como que chegou nessa equação aqui? Aí já é um pouco mais complexo, né? Só que eu peguei diretamente do livro, né, para a gente analisar aqui essas deduções, né? Essa bolinha aqui não está se deslocando muito. Quando precisar, eu desloco ela para cima. Bom, então aqui no caso, essa equação aqui, eu vou ter que voltar várias vezes. Essa equação aqui, né, eu fiz uma variação dessa equação isolando o logaritmo aqui da fração molar do solvente, certo? Então, se eu isolar aqui o logaritmo da fração do solvente, eu tenho aqui esse novo rearranjo dessa maneira,
certo? Eu considero aqui que a variação aqui do potencial químico no estado gasoso para o potencial químico do estado líquido, ou seja, o potencial químico final menos o inicial, o final gasoso, o inicial líquido, isso aqui está relacionado diretamente, né? A gente já sabia, né, que o potencial químico está relacionado aqui, né, com a variação da energia livre de Gibbs, né, com a variação da, da quantidade de substância, né, que eu tenho no sistema, mas aqui eu posso fazer essa variação do potencial químico do estado gasoso, do líquido para o gasoso, né, como se fosse o ΔG de vaporização, certo? Então, o potencial químico está diretamente relacionado com a energia livre de Gibbs, e essa variação aqui seria o ΔG de vaporização, ok? E o RT continua embaixo, certo? Mas com calma. Então, aqui no caso, o ΔG de vaporização, energia livre de Gibbs de vaporização do solvente puro, tá certo? Porque aqui os dois têm estrelinha, né? Então, aqui no caso, é a vaporização do solvente puro, passando do estado líquido para o gasoso, né? Inicialmente encontramos essa relação, a relação entre a variação da composição e a variação resultante do ponto de ebulição, certo? E aí temos que fazer a derivação. Então, derivamos ambos os lados em uma relação, em relação à temperatura, e usamos a equação de Gibbs. Então, isso é só para eu determinar aquela equaçãozinha, aquela relação lá em cima, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos, né, que, como eu disse anteriormente, recorrer à segunda lei da termodinâmica. Tem uma equação Gibbs-Helmholtz, né, lá do capítulo 3 do Atkins, que está relacionada com a segunda lei da termodinâmica, que eu posso fazer várias relações aqui entre energia livre de Gibbs com pressão, temperatura, número de mols e assim por diante. Uma das relações é a variação, né, da, da energia livre de Gibbs com a temperatura. E tem uma equação específica que é a variação da energia livre de Gibbs, né, a variação parcial. Quando eu tenho esse delta minúsculo, né, é a variação parcial. Então, considerando aqui a pressão constante, certo? Então, quando eu tenho essa variação da energia livre de Gibbs, né, dividido pela temperatura com a variação da temperatura, né, ele relaciona diretamente essa variação, quando eu tenho esse termo da temperatura aqui embaixo, com menos H sobre T ao quadrado, ou seja, menos entalpia sobre T ao quadrado, ok? Para expressar o termo da direita, né? Então aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, se eu fiz a derivada, né? Derivei aqui por ΔT, ou dt, né? Não é ΔT, mas é dt, a variação aqui que não é parcial, né? Se eu faço essa variação aqui, né? Coloco o dt embaixo aqui, coloquei dt embaixo aqui também, dessa parte aqui, né? Dessa segunda parte, que seria essa segunda parte. Né? Então, vou variar esse logaritmo da fração com a temperatura e variar essa fração aqui com a temperatura, certo? Então, dt e dt aqui. O que vai acontecer? Se eu sei que isso aqui, né, delta gt sobre dt, isso aqui é igual a menos, né, h sobre t ao quadrado, então ΔG, né, vai ser sobre a temperatura, vai ser o ΔH sobre a temperatura ao quadrado, certo? O R continua aqui, só multiplicou aqui, ok? Então, e aqui o valor negativo, né? Então aqui também tem um sinal negativo que deriva também da equação de Gibbs-Helmholtz. Né? Bom, continuando, né? Joada latindo por aqui. Continuando, então, assim,
Se a gente multiplicar, né, ambos os lados por dt e integramos de x a igual a 1, correspondendo a ln, aqui no caso se pegarmos aqui x igual a 1, ln de x a, né, vai ser igual a zero. Né? Então, ln de 1 é igual a zero, certo? Considerando aqui o x, né, o solvente puro, né, a fração molar seria igual a 1, então o ln aqui de x vai ser igual a zero, certo? Então, deixa eu ver se sai essa parte de baixo aqui. Sai. Não posso mexer agora. Mas aqui no caso, a parte de baixo, então a gente vai multiplicar, né, agora por dt, então sai, né, a parte dt do lado esquerdo da equação, né, e eu multiplico a segunda, a parte da esquerda, né, eu multiplico por dt, certo? Então eu tiro o termo dt, né, da equação anterior, né, que eu não posso mexer aqui na transparência, não aparece aquela tarja na minha frente, eu não consigo observar a equação, né? Só se eu diminuir essa figura. Então o dt saiu do lado esquerdo e apareceu do lado direito, certo? Então nós temos essa a variação. E aí no caso eu vou aqui, né, integrar do lado esquerdo, né, de 0 até ln de xa, ok? E do lado direito eu vou integrar da temperatura, né, do solvente no estado puro até a temperatura, que ali no caso a integral em relação à temperatura, né, então dt, do lado direito. Então, da temperatura no estado puro, né, do solvente puro, até a temperatura final da solução, do solvente com o soluto, certo? Então, aqui nesse caso, quando T é igual a T estrela, o ponto de ebulição de A puro, até o X, né, que seria a fração molar final do solvente, né, quando o ponto de ebulição é T, certo? Então, temos essa variação. Então, por isso que de um lado vai de 0 a ln de x, ou seja, no início vai ser 0, porque o solvente é puro, né? E no final vai ser ln de x, que vai ser a fração molar final do solvente. E do lado direito, a temperatura inicial seria a temperatura do solvente no estado puro, que está variando com T, né? A temperatura inicial, que o solvente é puro, até a temperatura final, onde é formada a solução. Ok? E o resto continua mesmo. O R sai para fora, né, da integral, porque ele é uma constante, então a gente tira da integral. Ok? Vamos lá. Então, aqui nesse caso, né, essa é uma avaliação bem matemática, né, mas é só para a gente justificar aquela equação. Né? A gente não vai utilizar isso. Geralmente a gente faz, né, computado, quando dava aula na engenharia, né, tinha uma aluna que sempre falava, professor, mas qual que é a fórmula que a gente vai usar? A gente vai usar aquela fórmula lá de cima. Eu só estou justificando por que a gente chegou naquela equação, tá certo? Não precisa a gente fazer essas derivações. Por isso acho que o Júlio na última aula perguntou se a gente precisa fazer integral. A gente não precisa fazer integral, a gente só está explicando como que a gente chegou naquela equação, certo? Pode ser que algum dia, se vocês forem fazer, né, como a Vanessa entrou na Unicamp, na área de fisicoquímica, né, aí talvez tenha que fazer essa justificativa. Né? Aí talvez no futuro, se forem para a área de fisicoquímica, né, ou talvez inorgânica, né, acho que orgânica e analítica não chega a isso. Mas se for para uma ou inorgânica ou fisicoquímica, talvez vocês sejam exigidos esses conhecimentos. Né? Mas fora isso, a gente precisa da fórmula. E aqui eu só estou justificando aquela equação. Ok? E aí eu estou só explicando como que a gente chega naquela equação. Bom, o lado esquerdo é integrado, né, até ln de x,
que é igual a ln de 1 menos xb, tá certo? Então, assim, no final, né, o valor de xa vai ser igual a 1 menos xb, certo? Porque o xb seria o soluto, né? Então, se eu tenho a fração molar do solvente mais a fração molar do soluto é igual a 1. Então, significa que a fração molar aqui do solvente é igual a 1 menos a fração molar do soluto. E é isso que a gente quer encontrar, né, relacionar com o soluto a nossa equação. Okay? Bom, o lado direito pode ser integrado, aqui eu posso colocar a seta aqui, não aparece aquela tarja preta, né? O lado direito pode ser integrado se assumirmos que a entalpia de vaporização é uma constante na pequena faixa de temperatura envolvida. Então aqui, como a gente está considerando pequenas variações de temperatura, então a temperatura varia, mas não é tanto assim, né? Então, considerando pequenas variações de temperatura, a gente considera aqui como ΔH de vaporização constante. Então, sai da integral também, certo? E nessas condições, a entalpia de vaporização pode ser retirada para fora da integral, já falei. E aqui a integral, né? Deixa eu voltar um pouco. A integral aqui de 1 sobre t ao quadrado, né, com dt, né, então 1 sobre t ao quadrado, na integral de 1 sobre t ao quadrado dt, vai dar aqui 1 sobre t menos 1 sobre t estrela, certo? Então aqui no caso seria o t inicial e o t final aqui. Então seria essa variação aqui, ok? Admitimos agora que a quantidade de soluto presente seja de tal forma que a quantidade, então consideramos aqui a fração molar aqui de soluto, a quantidade de soluto muito menor do que 1, ou seja, é uma solução diluída. A quantidade de soluto é muito pequena, ou seja, vai ser muito menor do que 1, certo? Fazendo essa aproximação aqui, né, considerando uma solução diluída, certo? Podemos então considerar, né, que ln de 1 menos xb é aproximadamente igual a menos xb, certo? Aí aqui eu coloquei esse comentário aqui, ok, um pouco maior. Então aqui o que vai acontecer? Isso aqui só é um termo matemático, né? Se eu tenho aqui, né, ln de 1 menos x, isso aqui vai dar uma equação virial, né? Também, ó, aqui menos x, depois 1 meio x ao quadrado e assim por diante. O que vai acontecer? Se esse x for pequeno, estiver entre menos 1 e 1, e no nosso caso vai estar entre 0 e 1, né? Se esse x for bem menor do que 1, então os termos envolvendo x elevado, esses valores aqui, ou seja, se o x for muito pequeno, e se a gente elevar ao quadrado, ao cubo e assim por diante, ele vai ficar mais menor, né? Vai ficar menor ainda, tá certo? Então esses valores aqui serão muito pequenos. Então a gente pode desconsiderar aqui, ok? E aí nesse caso, se eu tenho esses termos aqui, eu posso zerá-los, porque eles vão ser muito pequenos, e considerar apenas menos x aqui. Então eu estou considerando que ln de 1 menos x vai ser aproximadamente igual a menos x, considerando que o x é muito menor do que 1, certo? Tá lá. Então aqui, nesse caso aqui, como ficou menos x, né, ln aqui ficou menos x, então se eu inverter o sinal aqui, né, multiplicar por aqui menos x, multiplicar por menos 1 aqui, menos 1 do outro lado, eu só inverto aqui, ó, 1 sobre t, menos 1 sobre t estrela, o t estrela veio para frente e esse veio para trás. E aí todos os termos ficam positivos nesse caso, certo? Bom, e aqui mais uma aproximação, né? Como a solução é diluída, a variação da temperatura é muito pequena. Então, para a gente aproximar, né, então, para termos de aproximação, nós vamos considerar, né, a, aqui a temperatura, né, final
próxima ou semelhante à temperatura de ebulição do solvente puro, certo? Então nós podemos rearranjar aqui essa fração, esse termo aqui, né? Essa fração, né? Colocar aqui T vezes T e T menos T. O que importa aqui é a variação da temperatura, né? Essa pequena temperatura, pequena variação aqui, T menos T estrela, vai ser o ΔT, e aqui se a gente considerar esses daqui muito semelhante à multiplicação, o resultado, né, se por exemplo é 273 vezes 274, né, não vai ter uma alteração muito grande. Então a gente pode considerar próximas essas temperaturas, né, que é em Kelvin. E aqui nesse caso, nós temos aqui, e geralmente os pontos de fusões, né, altos, né, a gente pegar um solvente, por exemplo, que tem um ponto de fusão, ponto de ebulição, né, muito baixo, aí fica difícil da gente fazer essa aproximação. Né? Mas aqui, em geral, a gente consegue fazer essa aproximação, né? E aí considerar os t's semelhantes aqui, e aí, nesse caso, t estrela ao quadrado, certo? Então, aqui nós temos xb, né? ΔH de vaporização sobre R, ΔT, né? Então substituo isso aqui, vai ficar ΔT sobre T ao quadrado, certo? Se eu isolar o ΔT aqui, vai ficar, ΔT vai ser igual fração molar vezes T ao quadrado, né? Vezes R dividido pelo ΔH de vaporização. E isso é aquela equação que nós temos lá em cima, que é isso aqui, certo? X aqui, o xb, né? RT ao quadrado sobre ΔH de vaporização. Okay? Tudo isso para chegar nessa equação simples, né? Mas a gente só está justificando aqui por que chegou nessa equação. Então, às vezes a gente vê uma equação simples, e por isso que eu falo, a teoria é muito mais complexa do que o modelo. Quando a gente trabalhou lá em estrutura da matéria, né, com modelos atômicos, né, por trás dos modelos atômicos há uma teoria muito mais elaborada e muito mais complexa. E a gente tenta resumir ao máximo, né? Se a gente pegar em físico-química só as equações, eu falo, mas da onde que veio nessa equação, né? Deus quis que fosse assim. Na realidade, teoricamente quis, né? Porque é da natureza, a gente só está interpretando a natureza. Mas tem toda uma teoria matemática, física e química por trás, né? Que a gente acaba simplificando. Ok? Tudo isso para a gente chegar nessa equaçãozinha. Bom, e aqui então nós temos, né, para fins práticos, o que a gente usa? A gente usa essa equação mais simplificada ainda, né? Nós temos que a variação da temperatura vai ser uma constante, é uma constante empírica aqui, constante ebulioscópica, tá certo? Vezes a molaridade, que a gente já conversou sobre molaridade, né? Número de mols sobre a por quilograma de solvente, tá certo? Então aqui nesse caso, né, essa constante ebulioscópica, né, seria essa daqui, acho que não está o EB aqui, mas essa constante ebulioscópica aqui, né, nós podemos relacionar diretamente com esses valores a molaridade e a variação de temperatura, certo? Então, se por exemplo a gente quiser analisar aqui a variação da temperatura, né, da água acrescentando soluto, né, então é só a gente saber o número de mols de soluto aqui por quilograma de água, por litro de água, se for uma solução diluída, né, eu consigo calcular a variação da temperatura. Ou o contrário, né, eu posso aqui determinar quanto que variou a temperatura de ebulição aqui da solução, né, em relação à água pura e a solução, e aqui tendo a constante ebulioscópica, eu posso determinar, por exemplo, a massa molar, né, por exemplo, daquela solução, a quantidade de mols também que eu tenho de soluto, né, dentro da solução. Okay? Se eu tenho a massa que eu coloquei de soluto, eu consigo calcular a massa molar. Se
eu não tenho, eu posso calcular, por exemplo, o número de mols que eu tenho de soluto na solução. Bom, do mesmo modo, eu não vou fazer essas derivações, né, teóricas, né, mas o tratamento que é dado para o ponto de ebulição ou o aumento ebullioscópico é o mesmo tratamento matemático que eu vou fazer para o abaixamento crioscópico. A única diferença é que no lugar da substância pura, e aquela consideração que eu falei no início, né, no estado gasoso eu não tenho soluto e no estado sólido do solvente também eu não tenho soluto, certo? Então, fazendo a mesma consideração, eu vou chegar aqui às mesmas conclusões matemáticas, certo? E aqui eu vou ter aqui esse K aqui, né? Que seria, no caso, é, a constante crioscópica, ou seja, quando passa do estado líquido para o estado sólido, certo? Uma substância passa do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido, tá certo? Isso aqui também é tabelado, né? E vai ser empírico, ou seja, experimental, né? Essas constantes. E aqui eu esqueci de mudar, né? Aqui no caso é KF, tá certo? Que aqui é difusão, né? Então aqui no caso a constante crioscópica seria KF aqui, ok? Mas as mesmas derivações matemáticas que a gente fez, né? Demorou um pouco de tempo na parte do ponto de ebulição, é os mesmos conceitos para o ponto de fusão, ok? Isso é um método antigo para determinação de massa molar de soluto. Hoje em dia, né, é muito mais fácil, a gente tem o espectro de massa, né, e a gente consegue determinar a massa molar muito mais fácil, muito mais rápido, mas é uma maneira de a gente determinar a massa molar, ok? Aqui, como eu já disse no início, né, tem as considerações no livro sobre a solubilidade, só que não é muito aplicável. E por isso que eu não vou também trabalhar aqui a solubilidade, mas se tiverem curiosidade, tem um tratamento matemático também com os potenciais químicos, né, para solubilização, considerando que no estado sólido o solvente não tem mais soluto, né, não se dissolve no solvente no estado sólido, e aí no caso a gente consegue, né, essas comparações do potencial químico aqui no estado líquido e sólido, consegue-se determinar aqui a solubilidade também de uma solução saturada, né, por exemplo, quando a gente começa a colocar soluto, soluto, e chega uma hora que não se dissolve mais e eu tenho um equilíbrio entre o sólido e a solução saturada, certo? E aí eu consigo também fazer as mesmas considerações, só que não é aplicável, porque nesses termos aqui, como eu disse no início, não está considerando as interações entre o soluto e o solvente. E para os termos de solubilidade, a carga, a massa molar, tudo isso vai influenciar na solubilidade, né? Então, teoricamente funciona, na prática não funciona muito bem. Ok? Bom, e aqui outra propriedade, a última propriedade coligativa, que essa é bem legal também, que seria a osmose, né? Então aqui essa palavra vem do grego, lá no livro tem o nome, né? Mas vem do termo empurrão, né? Ou seja, uma solução empurra a outra, né? Ou seja, o que seria a osmose? É a passagem espontânea de um solvente puro para uma solução que está separada dele por uma membrana semipermeável, certo? Então a pressão osmótica, né, vai ser representada aqui pela letra π maiúscula, tá certo? Então tem esse termo aqui, é π maiúscula, né? Aqui tem um π também, ó, π maiúsculo, tá certo? Essa seria a pressão osmótica. É a pressão que deve ser aplicada à solução para impedir a passagem do solvente através da membrana, tá certo? Então aqui o exemplo seria transporte de fluidos entre células, né? A diálise, por exemplo, né? É o transporte de solvente, se eu tenho, né, uma solução mais diluída, né, e outra mais concentrada, a tendência é que o solvente da diluída passe para mais concentrada, certo? Isso gera uma pressão chamada pressão osmótica, certo? Aqui tem uma representação, né, de um experimento
que aqui nós temos o solvente puro, né, que vai ter de novo o nosso potencial químico amado, né, e vai ter uma certa pressão aqui, né, nessa solução. E aqui do outro lado, se eu tenho uma solução, ou seja, um solvente com soluto, né, uma solução mais concentrada, o que vai acontecer? Essa solução aqui tem a tendência de forçar uma certa pressão para essa outra solução, para ser deslocado para cá. Se eu tenho uma medida aqui dessa pressão aqui em cima, eu vou ter uma pressão, que seria a pressão aqui, né, normal do solvente, mais uma pressão osmótica, certo? Medindo essa pressão osmótica, né, eu consigo determinar algumas coisas, por exemplo, né, massa molar de proteínas, por exemplo, né, ou no sistema biológico. Mas vamos lá. Bom, o fenômeno é a base da osmometria, né, a determinação de massa molar pela medida da pressão osmótica. Então é muito utilizado na bioquímica, né? E aqui no caso utilizado para a determinação de massas molares de macromoléculas, proteínas, biomoléculas e assim por diante, né? Aqui no caso, né, a medida da pressão osmótica se dá pela pressão provocada pela coluna de solvente no osmômetro contra a pressão osmótica. Então aqui no caso eu tenho, né, de forma simplificada, um osmômetro, né? Eu tenho aqui o solvente aqui embaixo e dentro desse recipiente aqui, né, eu tenho aqui, né, uma separação de uma membrana semipermeável e aqui eu coloco o meu solvente junto com, por exemplo, a minha proteína que tem que ser solúvel, né, nesse solvente. O que vai acontecer? Vai haver uma pressão para o interior desse dispositivo aqui e vai haver um aumento da altura dessa coluna da solução, tá certo? Pelo aumento dessa coluna, não sei se vocês trabalharam lá na física, né, com, por exemplo, os termômetros, medidas de pressão, né, pressão atmosférica, quanto maior a coluna, né, assim, se a gente tem um aumento da pressão, né, num dispositivo, né, num barômetro, né, uma coluna, a pressão exercida, né, uma coluna de solução ou de um líquido, né, essa coluna corresponde à pressão exercida sobre uma certa superfície, né? É esse princípio, né, que vai ser considerado aqui na osmose, ok? Conforme aumenta essa coluna, aqui vai ser analisada a densidade desse líquido, né, a altura deslocada e a pressão atmosférica, tá certo? Com esses três termos eu consigo calcular aqui a pressão osmótica, né? Porque está deslocando, é uma pressão que está deslocando essa coluna e esse deslocamento aqui é diretamente proporcional à pressão exercida aqui por baixo, ok? Então aqui nesse caso, né, a análise termodinâmica da osmose se baseia na igualdade de potencial químico do solvente nos dois lados da membrana semipermeável. Então, de novo, o potencial químico. Tá? Opa. Então, aqui nesse caso, né, para soluções diluídas, a pressão osmótica é dada pela equação de Van 't Hoff, certo? Lá no livro tem toda aquela explicação como chega-se a essa equação, né? E aí eu não quis colocar de novo, né, as partes mais matemáticas das derivações, mas é mais ou menos o mesmo princípio que a gente analisou anteriormente. Não é igual, mas é semelhante, né, ao princípio que a gente analisou anteriormente, né? Como é muito complexo, né, para a gente ficar fazendo todas essas derivações, eu coloquei só a equação que a gente necessita aqui para trabalhar a osmose, tá certo? Então a pressão osmótica é igual à concentração do soluto na solução vezes aqui a constante, esqueci o nome da constante geral dos gases, né?
vezes a temperatura, ok? Então, aqui para macromoléculas, a equação de Van 't Hoff se torna uma expressão virial, né? Então, aqui no caso para moléculas simples, para soluções simples, para macromoléculas, a equação se torna uma equação virial. O que significa virial? É mais ou menos como aquela expressão que eu mostrei para vocês anteriormente. Ó. Aqui tem, para eu expressar de maneira adequada uma variação, eu tenho vários termos, e quanto maior esse polinômio, né, que vocês viram lá no cálculo 1, foi Fundamentos de Matemática, né, mas assim, quanto maior o polinômio aqui, né, mais ele se adequa à variação, né, dos meus parâmetros, certo? Então, assim, se for um x, né, é uma reta. Se for x ao quadrado, já é uma curva. Se for x à terceira, já tem uma onda. E se conforme eu aumento aqui, mais esse polinômio se adequa, né, ao comportamento da propriedade que eu estou analisando, certo? Então, como as macromoléculas, né, já se distanciam um pouco de uma solução ideal, né, então eu preciso expressar aqui como uma equação aqui do virial, certo? Uma expressão no virial. E nesse caso, né, para simplificar, eu só vou pegar o primeiro termo do virial, certo? E nesse caso aqui, nos casos, vai ser a concentração do soluto vezes RT, e aí multiplicado por 1, né, que seria essa expressão, que é essa expressão aqui em cima, e aí eu vou multiplicando, aí vai ficar aqui no caso concentração ao quadrado, concentração ao cubo e assim por diante, né? E aqui J vezes J vai dar J ao quadrado, vezes um coeficiente aqui, né? Uma constante, né? E essa constante é uma constante empírica, né, para cada tipo de solução, certo? E aí no caso seria o coeficiente osmótico do virial, certo? Bom, e aqui no caso, né, deu 57 minutos de aula, aí em uma outra aula eu vou mostrar, né, o cálculo desse a medida da concentração, né, a, pela medida daqui das pressões osmóticas, certo? E aí como que a gente chega à concentração, por exemplo, ou da massa molar de uma macromolécula, ok? E aqui também, né, encontrei uma atividade para falar sobre propriedades coligativas, que é uma prova da Unesp de 2016, e aí vai ficar como atividade para vocês. E aí envolve todos esses termos, né, de propriedades coligativas, e é uma prova para mestrado e doutorado da Unesp de Araraquara, né? E aí, como eu prometi, né, alguns exercícios de prova de acesso ao mestrado, doutorado, de concurso, né? Aí vai ficar como atividade para vocês, ok? Mas aí, se tiverem dificuldade, a gente conversa, ok? Então, até o próximo vídeo sobre o exemplo 5.4.